Provérbios capítulo 1, versículo 7, ele diz: o temor do Senhor é o princípio do saber. Na NVI ele diz: é o princípio do conhecimento. Esse versículo, o temor do Senhor, ele ocorre 3 vezes na Bíblia. Provérbios 1, 7, Provérbios 9, 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. E Salmos 111, capítulo 111, versículo 10, ele também diz isso: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nesses 3, esse é um dos únicos versículos que ele ocorre 3 vezes na Bíblia. O começo é 3 vezes na Bíblia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio do saber. Ele é o início. Mas o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor, o dicionário define como ele é o ato de ter medo, ter o receio. Ele está ligado a um sentimento profundo de respeito e obediência. Você ter medo, temer significa ter medo. Mas espera aí, Joel, eu tenho que ter medo de Deus? Sim, mas ele é um medo que nós precisamos entender isso. Ele não é um medo conforme muitas pessoas entendem, que precisa ter medo porque Deus vai castigar, porque o Senhor vai castigar. Não, o Senhor, ele não é aquele Deus de castigo, ou aquele Deus que ele fica ali olhando no canto, você vendo qualquer coisa que você faça errado para te castigar. Não, esse não é o Senhor. Esses são outros deuses por aí, mas esse não é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Deus, ele é Deus de amor. Mas esse medo que você precisa ter no seu coração, esse respeito, é justamente porque existem as leis, e é o medo de você viver fora dessa lei, e a sua consequência a sua ação ter uma consequência. Vamos entender isso. Existem as leis da natureza. Existe a lei da gravidade. A lei da gravidade é essa força que puxa os objetos para o chão, que segura os objetos ou puxa os objetos, as coisas para o chão. Ela existe, ela está aí. Você precisa ter medo, só que nós muitas vezes estamos tão acostumados que a gente nem... Mas o que acontece se você subir num prédio de 10 andares e pular de lá de cima? Aí você vai falar: Deus está me castigando. Não é Deus que está te castigando. É a sua ação que tem uma reação, tem uma consequência. Todo mundo gosta de comer. Fizeram a propaganda aqui: eu gosto de comer, eu gosto. Não é à toa que eu sou gordinho. E para cozinhar nós utilizamos a faca. Você precisa ter medo da faca. Você precisa ter medo da faca, não é porque a faca vai te castigar, mas é que a sua ação, o seu uso errado pode ter uma consequência. Então, olha, quando você for cortar um bife, você tem que cortar assim. Você não pode pegar a faca e cortar contra você, porque senão ela pode escapar e pode te cortar. Então, não é a faca que vai te castigar, mas é a sua ação que vai ter uma consequência. Vocês entenderam? Então nós precisamos ter medo de Deus, medo do Senhor, temor ligado ao medo, por causa da sua ação em você desobedecer às leis dele, você querer viver do seu jeito. Você quer viver do seu jeito? Existem as leis da natureza, as leis de Deus, as leis civis, morais, e se você viver do seu jeito, em desrespeito, em desobediência a essa lei, ela vai ter uma consequência. Não é Deus que vai te castigar, mas é a sua ação que vai ter uma consequência, que vai te trazer uma consequência. Certo? O temor ligado ao medo, mas o temor também é esse sentimento de respeito, profundo sentimento de respeito. Você chega diante de um juiz, você não vai falar de qualquer jeito com ele. Você vai falar assim: senhor, não senhor, excelência, né? Você tem todo o respeito. Então a mesma coisa, o temor ligado a esse respeito, temor ligado à submissão, à subordinação. O temor do Senhor, esse medo, o respeito, a devoção, a seriedade, a submissão, subordinação, ele é o princípio da sabedoria. Ele é o princípio. O que é o princípio? Quando você olha lá em Gênesis 1:1 ou João 1 também, capítulo 1, no princípio
era a terra sem forma e vazia. Não era isso que diz lá? No princípio, Deus criou, no princípio de início. Então, o temor do Senhor é o início da sabedoria. É o princípio de ser o ponto fundamental, a base, o alicerce, o começo da sabedoria. Então, sem o temor do Senhor, por que é importante você entender isso? O temor do Senhor é o início, é o começo da sabedoria. Porque sem o temor do Senhor, nós somos apenas seres humanos. Você quer ver uma coisa interessante? Salmos capítulo... Diz ali em Salmos capítulo... O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos a desprezam. Se ele é o começo da sabedoria, os insensatos são os loucos. Por que é importante você entender o temor do Senhor? Salmos 25, 14. O que diz lá? Salmos 25, 14. O conhecimento, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. A intimidade do Senhor é para os que o temem. A intimidade, o Senhor confia os seus segredos, ou seja, essa intimidade, você só confia os seus segredos àquelas pessoas que você tem intimidade. Você não conta os seus segredos a qualquer um. Você só conta os seus segredos para aquelas pessoas que são os seus melhores amigos, que você tem a intimidade, que você sabe que Ele guarda os seus segredos. E é justamente isso que a Bíblia está dizendo. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O Senhor, se você é íntimo do Senhor, se você teme o Senhor, então você conseguirá, será íntimo, você terá essa intimidade com o Senhor. E automaticamente Ele dará a conhecer a sua aliança. Mas agora tem um texto em Provérbios capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Provérbios capítulo 2, de versículo 1 ao 5. Esse é o texto mais interessante. Então o texto diz assim, eu estou com a NVI aqui, ela diz da seguinte maneira: filho meu, na Almeida, revista atualizada, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Se você buscar, se aceitar as minhas palavras e esconder contigo os meus mandamentos. Tem vários condicionais aqui nesse texto. Se você procurar, se você aceitar, se você esconder contigo os mandamentos, se você clamar por inteligência, se você por entendimento alçar a sua voz, se você procurar como se procura com a prata, se você procurar como procura um tesouro escondido, então você vai entender o que é o temor do Senhor. E você entendendo o que é o temor do Senhor, você achará o conhecimento de Deus. Você entendeu por que esse tema é importante? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o início. Ele é o começo de tudo. Com o temor do Senhor você terá intimidade com Deus, você terá o conhecimento dele, achará o conhecimento dele. Mas é uma questão, é isso que você quer? Ou não? É isso que você tem procurado? Eu assisto alguns programas e eu vejo, passo alguns programas de pessoas que estão em busca de ouro. E é interessante você ver as loucuras que esse pessoal faz. Eles saem das suas casas, eles vão até um programa que passa o pessoal lá no Alasca. Eles vão para lá, eles procuram e faz cada coisa. Tem um outro grupo que sai por aí viajando o mundo, tudo para achar
o ouro. E o que você tem feito para procurar o conhecimento de Deus, para achar o conhecimento de Deus? O texto aqui ele fala justamente isso. Se você buscar, se você clamar por inteligência, se você clamar, Tiago 1,5, se alguém necessita de sabedoria, peça ao Senhor que Ele concede a todos livremente. Se você procurar por entendimento, e o começo que é interessante, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, e aqui me leva a um outro ponto, o temor do Senhor e os mandamentos bíblicos. Porque se você esconder contigo os meus mandamentos, é isso que Salomão está falando. Se você esconder, se você procurar essa palavra e esconder contigo os mandamentos, mas aqui é interessante porque o que eu percebo é que tem muitas pessoas, muitos crentes, muitos cristãos, muitos teólogos, muitos pastores que estão abandonando isso daqui. Não, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim. Joel, isso aqui é pecado, porque aqui está dizendo, aqui no Antigo Testamento tinha a lei aqui que dizia, mas um detalhe é que a lei não é para gente, essa lei aqui não é para gente, então a gente pode fazer isso aqui agora? Mas espera aí, como assim a lei é para você? Não é para você. E aí eu vejo muitas pessoas que falam, não, isso aqui não é para gente, isso aqui era para Israel, isso aqui era para ele, isso aqui era para ele, não, isso aqui não é para mim. Mas Salomão está falando, olha, se você esconder os meus mandamentos contigo, se você procurar, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, e aí, se você olhar lá em 2 Timóteo 3,16, o que diz lá? Toda a escritura é útil para o ensino, para a correção, para a instrução. Toda a escritura, não é só essa parte ou só aquela parte. Agora, um detalhe que nós precisamos entender, e esse é um dos capítulos que eu escrevi nesse livro, o temor do Senhor e os mandamentos bíblicos, e é um outro livro que eu estou trabalhando mais especificamente sobre isso, que nós precisamos entender os mandamentos. Nós precisamos entender isso. Então, vamos estudar um pouquinho a respeito disso. Quando Israel estava saindo do Egito, todo mundo está acompanhando? Israel estava preso lá no Egito, ficou preso por aproximadamente 400 anos, e eles estavam sobre a lei do Egito, e eles viviam sobre as leis do Egito. Quando esse povo estava saindo do Egito, e eles saíram, foram até o Monte Sinai, eles estavam sem lei, eles não tinham lei. Com que eles iam? Estavam rumando a terra prometida. Então o que o Senhor fez naquele momento? O Senhor deu a lei para Moisés, deu os 10 mandamentos, mas só que ali não é só os 10 mandamentos, ele deu um conjunto de leis para Moisés. Essas leis eram as leis civis para a nação de Israel, e aí você tinha a lei religiosa, que era a lei cerimonial, e a lei de adoração e santificação. Essa lei religiosa, ela se dividia na lei cerimonial, que eram como eram feitos sacrifícios. Olha, quando for sacrificar um boi, você tem que pegar o boi e cortar ele assim, o sangue você tem que fazer assim, você tem que sacrificar ali. Olha, quando for fazer um sacrifício de um cordeiro, quando for fazer uma oferta de manjar e tal, você tem que fazer assim. Essa era a lei, toda aquela lei cerimonial. E aí você tinha as outras leis, que eram leis de adoração e santificação. Então, por exemplo, a primeira lei dos 10 mandamentos: lembra-te do sábado para o santificar. Durante 6 dias você vai fazer o seu trabalho, mas no 7º dia você parará tudo e será o dia que você... Ou seja, essa lei, resumindo, ela diz, você vai viver a sua vida durante os 6 dias da semana, mas no 7º dia, que é o sábado, você tinha que parar, e aquele dia era o dia que você ia lembrar do Senhor, aquele dia era o dia que você ia ser santo. No sábado, então, você tinha que ser santo. Decora isso. Durante a semana você vive a sua vida, no sábado era o dia de ser santo. Certo? E aí você tinha as outras leis que eram correspondentes à adoração e santificação. Olha, vocês são povo santo, então como vocês são povo santo, vocês não podem fazer isso, não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Tinha um conjunto de leis. Então vamos lá, o Senhor deu a lei para Moisés, a lei do Senhor, ele deu a lei para Moisés, Moisés passou para o povo, de onde surgiu o judaísmo. Essa lei se dividia na lei civil e na lei religiosa, que era a lei cerimonial e a lei de adoração. Essa lei cerimonial, ela apontava para Jesus. E aí Jesus Cristo veio, cumpriu essa lei cerimonial.
Quando Jesus estava aqui, tem a lei do Senhor deu para Moisés, que passou para o povo que saiu do judaísmo. O Senhor deu a lei para Jesus, que deu a lei para o povo, de onde surgiu o cristianismo. Você entendeu? Só que, o que nós precisamos entender? E que muitas pessoas parecem que não entenderam, porque isso faz a diferença. Olha, isso aqui é o Antigo Testamento, isso aqui não é para gente, essa lei não é para gente. Olha, isso aqui não é para mim. E tem muitas pessoas que até olham para o Novo Testamento, olha, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Acontece que o que Jesus não deixou um conjunto de leis. O que Jesus fez foi, ele pegou essas leis de adoração do Antigo Testamento e ele ampliou para nós hoje. Você quer ver algumas coisas interessantes? Vamos dar uma olhada na Bíblia? Vamos abrir um pouco a Bíblia? Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 18, versículo 21. Mateus capítulo 18. Certa vez Pedro está lá conversando lá com Jesus, e aí Pedro pergunta para Jesus, Jesus, na lei está dizendo que a gente deve perdoar, devemos perdoar aqui, Mateus capítulo 18, versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão, quando ele pecar contra mim, até 7 vezes? Se você olhar lá nas Escrituras, Amós 2, 6, ele diz 3 vezes. Você tem vários lugares nas Escrituras que o judeu, o israelita, ele tinha o costume de perdoar 3 vezes. 3 vezes ele perdoava a primeira, a segunda, a terceira. 3 vezes ele tinha o costume de tudo que ele ia fazer, ele fazia 3 vezes. Perdoar, eu perdoo 3 vezes, que era para não correr o risco de não ser injusto. Paulo, quando ele fala, eu orei 3 vezes, não é isso? Ele tinha mania de fazer 3 vezes, 3 vezes. Aí Pedro, ele está sendo até mais zeloso. Ele chega para Jesus e fala assim, Jesus, eu tenho que perdoar 7 vezes. Aí Jesus Cristo fala o que para ele? Não é 7 vezes. Você tem que perdoar 70 vezes 7. Nas versões mais novas, que elas estão traduzidas do grego para o português, elas já trazem, então algumas estão trazendo 77. Não, você não tem que perdoar 7 vezes, você tem que perdoar 77 vezes. Ou seja, aquela lei do Antigo Testamento, que muitas pessoas, e até mesmo você diz que não vale para você, ela vale aqui 10 vezes mais para você. O que Jesus Cristo fez, ele ampliou essa lei 10 vezes mais, ela é 10 vezes mais para você. Vamos olhar outros mandamentos. Não matarás. Na lei dizia lá o 6º mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 13, não matarás. O que é não matarás? O que significa não matarás? Não matarás. Aqui não há uma especificação de não matarás aquilo, não matarás aquilo. Não matarás. A regra, o mandamento é não matarás. Mas aqui existem algumas questões que você precisa entender, que o não matarás aqui é o não assassinarás. Você não pode premeditar ou pensar em assassinar uma pessoa. E a outra questão é que o não matarás também estava ligado ao sábado. Sábado você não pode. Vamos entender. Qual que era a lei? Não matarás. Mas aqui, um pouco tempo depois, o próprio Senhor, olha, quando vocês entrarem na terra prometida, é para matar todo mundo. Ué, mas espera aí, se a lei dizia não matarás, por que o Senhor está mandando matar? Porque aqui é o não assassinarás. E outra questão é que aqui também, no sábado, você não pode. Sábado é o dia de ser santo. Existiam algumas questões aqui que desse jeito pode, desse jeito não pode. Esse pessoal, como que pode? Esse pessoal ia para a guerra. Na guerra, quando eles eram atacados, eles estavam ali com a espada e eles iam para a guerra. Então, na guerra, eles iam matar as pessoas, eles iam tomar terra. Então, nesse ponto, eles iam matar as pessoas. Nesse jeito, mas quando chegava na sexta-feira, eles paravam, para tudo. Eles tira a sua armadura, coloca a sua espada, toma o seu banho de purificação. E aí o sábado ele tinha de ser santo. Sábado era o dia dele ser santo. Ele colocava a sua veste sagrada e é o dia dele ser santo.
Então, no dia do sábado, ele era santo. Acabou o sábado, colocava a armadura e vamos para a guerra de novo. Neemias, ele estava construindo um muro, e ao mesmo tempo que ele estava construindo um muro, ele estava com a espada para defender de quem atacasse. Mas agora Jesus, ele olha para esse texto, Mateus 5, capítulo 5, versículo 21. Abra lá sua Bíblia, Mateus 5, capítulo 21. Jesus está dizendo, olha, Mateus 5, lá no Sermão do Monte, Mateus 5, 21, ele está dizendo: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e a quem matar estará sujeito, não assassinarás, e a quem assassinar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o inferno. Ou seja, o Antigo Testamento, na lei, existia a questão de você fazer, assim pode e assim não pode, aqui pode, aqui não pode. No Novo Testamento, na lei de Jesus, ele já está dizendo, não, você não pode nem pensar. Ele ampliou o entendimento. Vamos ver outros exemplos. Não adulterarás. Existia a questão, desse jeito pode, desse jeito não pode. Quando o camarada, a viúva, o rapaz era casado, o rapaz morreu, ficou a viúva, ela tinha que, o seu irmão, o irmão dela podia dormir, podia ter relacionamento com ela, e o filho ia ser do irmão. Desse jeito pode, desse jeito não pode. Mas o sábado era dia de ser santo, não pode. Aí Jesus Cristo olha para esse mandamento, Mateus, ele diz, se você fizer isso, não pode. Se você olhar, aí o que Jesus Cristo olha para esse mandamento? Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Mas se a sua mão direita te faz pecar, joga fora. Se o seu olho, se você olhar com intenção impura, você já adulterou no seu coração. Ou seja, o entendimento que Jesus está dando aqui, ele amplia esse entendimento. Jesus, ele não anulou a lei, ele ampliou a lei. Essa é uma contradição quando muitas pessoas olham e falam assim, mas isso aqui estava na lei, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para a gente. Não, ele é para você. Ele é para você. Se você aceitar as minhas palavras e buscar os meus mandamentos, se você buscar, você vai entender o temor do Senhor e achará o entendimento, o conhecimento de Deus. Mas uma das primeiras questões que a gente costuma fazer é: isso aqui não é para mim, isso aqui não é para mim, e é sobre isso que nós vamos falar semana que vem, domingo que vem. Aceitação e rejeição. Nós rejeitamos algumas partes da Bíblia. Não, o que nós precisamos entender é aonde que isso aqui se encaixa para a gente. Já que toda a Escritura é útil, nós precisamos entender aonde que nós precisamos encaixar isso na nossa vida. Aonde que isso se encaixa para nós. Se toda a Escritura é útil, por que você vai estar jogando parte da Bíblia fora? Por que você está dizendo que isso aqui não é para você? E aí nós chegamos a um ponto que, quando nós olhamos para Israel, a ideia para Israel era que Israel era para ser o povo santo. Israel foi separado para ser o povo santo. E justamente porque vocês foram chamados para ser o povo santo, existia a lei de adoração e santificação. Vocês não podem fazer isso. Não façam isso porque vocês são povo santo. Não façam aquilo porque vocês são povo santo. E tem várias leis. E aqui nós chegamos para nós, já que Jesus ampliou esse entendimento, Israel era a nação, povo santo. O que nós somos? Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Aqui. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Você quer ver? Você quer entender a ampliação da lei? A lei de Jesus é uma ampliação da lei de Moisés. Israel era povo santo. Nós somos nação santa, então peraí, nós já somos basicamente a mesma coisa. Mas além de sermos nação santa, nós somos a raça eleita. Nós somos nação santa, nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio real. Você sabe o que é o sacerdócio real? Não entender isso aqui. Quando Pedro está dizendo que nós somos sacerdócio real, em Israel existia o templo. Existia o templo de Jerusalém. Nesse templo você tinha os sacrifícios que eram feitos. Você tinha o pátio dos gentios, você tinha o pátio dos hebreus, você tinha lá o templo que era a tenda do encontro. Dentro da tenda do encontro existia à sua esquerda o candelabro, na frente o altar do incenso, na direita a mesa da proposição, atrás do altar do incenso existia a cortina e lá atrás existia a arca da aliança. Então, aqui era o pátio dos gentios, você gentil até podia ter uma parte lá, você podia entrar, lá não podia entrar, porque lá era só Israel, o povo santo que poderia entrar, e lá dentro só o sacerdote podia entrar, e lá dentro, no local santo, só o sacerdote, e dentro do santo dos santos, só o sumo sacerdote podia entrar lá. Lá onde ficava a arca da aliança, no local, no santo dos santos, só o sumo sacerdote, e lá a glória de Deus se manifestava lá. Esse era o templo, aonde funcionava, onde tinha os sacrifícios, aonde era o local de adoração. Quando Paulo fala, vós sois o templo do Espírito Santo, então nós já acrescentamos mais uma coisa. Nós somos a nação, a raça eleita, nós somos nação santa, nós somos o templo também. Agora, você lembra quando Israel, a ordem para Israel, lembra-te do sábado para o santificar? A ordem para Israel, eles tinham que ser santos no sábado, guardar o sábado, porque no sábado eles tinham que ser santos, não é isso? Só que Israel parava para ser santo no sábado, mas o templo, ele funcionava todos os dias, não era só no sábado. Os sacrifícios, a adoração, era todos os dias que ocorria no templo. Quando Paulo fala, vós sois o templo, significa que a adoração em você, ela tem que ser todos os dias. Não só em um dia específico, mas é todos os dias. E todos os dias o sacerdote realizava os sacrifícios. Ele tinha os dois sacrifícios, um sacrifício pela manhã, um sacrifício à tarde. Ele tinha o trabalho do sacerdote duas vezes, ao amanhecer, ao entardecer. Ele tinha que entrar na tenda do encontro, nesse local santo, fazer a manutenção das lâmpadas. Ele tinha a lâmpada lá, ele tinha que completar o azeite, trocar os pavios, porque por estatuto perpétuo a lâmpada não poderia ficar apagada, ela não poderia apagar, ela tinha que ficar acesa 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então o sacerdote, naquele local fechado, era a única luz que iluminava aquele ambiente, aquele local. Então o sacerdote, o trabalho do sacerdote, ele fazia os sacrifícios. O trabalho do sacerdote era levar a adoração do povo para Deus. Então ele fazia os sacrifícios, fazia a manutenção na lâmpada, queimava o incenso no altar do incenso, e no sábado ele trocava os pães da mesa da proposição. O trabalho do sacerdote era o sacerdócio. Então quando ele está falando aqui, nós somos o sacerdócio real, significa que nós somos agora os responsáveis para fazer o trabalho que o sacerdote fazia, que era de levar a adoração do povo para Deus. O sacerdócio era o trabalho do sacerdote, agora é você. E o sacerdote, quando ele entrava para a semana, que era o trabalho dele, ele se consagrava, e aquela semana ele vivia em total consagração. O sacerdote, o sacerdócio, não era só em um dia, era nos 7 dias da semana, 24 horas por dia. A adoração dele era 24 horas por dia, todos os dias da semana. Vamos continuar. Aí Jesus Cristo diz, Mateus 5, no versículo 14, ele diz lá, vós sois a luz.
Sabe aquela luz que brilhava lá dentro do templo, a lâmpada no candelabro, que deveria ficar acesa 24 horas por dia, que ela não deveria se apagar, por estatuto perpétuo ela não poderia se apagar? Jesus Cristo diz: você agora é aquela luz, e faça brilhar a sua luz diante dos homens. Isso está lá em Mateus 5. Vós sois a luz do mundo. Você é essa luz. Então o que Jesus Cristo fez? Ele pegou os mandamentos, a lei lá de Israel, a lei religiosa, aquela lei de adoração, e ele ampliou. Se era para ele só um dia, agora para você ela é todos os dias, 7 dias da semana. Israel tinha que ser santo, Israel ele tinha que ser santo. Então, por ele ser santo, ele tinha que guardar o sábado, porque ele tinha que ser santo. Lembra-te do sábado para o santificar. Você não pode fazer isso porque você é um povo santo. Você não pode fazer isso porque você é povo santo. Agora, você, igreja, você é povo, nação santa, sacerdócio real, você é geração eleita, você é povo de propriedade exclusiva de Deus, você é o templo, você é sal, você é luz. Você é mais santo, 3, 7 vezes mais santo do que Israel era. Então agora, como você pode olhar para a Bíblia e dizer: isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não? O padrão de santificação para você, ele vai ser cobrado muito mais do que era para Israel. Se Israel era santo, você deve ser 6, 7 vezes mais santo do que Israel era. Foi isso que Jesus Cristo disse quando ele chegou para a mulher samaritana. A mulher samaritana olhou para ele, ele estava lá, e a mulher samaritana olhou para ele e falou assim: eu vejo que você é profeta. Os meus avós diziam que a gente tinha que adorar lá em Jerusalém. Os meus pais dizem que a gente tem que adorar aqui, nesse lugar. E você? Aonde diz que nós devemos adorar? Aí Jesus Cristo olha para ela e fala assim: olha, chegará um tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, eles não vão adorar em um dia da semana, em um lugar. Eles vão adorar todos os dias. Eles vão ser luz. Eles vão adorar todos os dias da semana, em todos os lugares. Eles serão a luz. Eles serão o sacerdócio real. Eles serão o templo do Espírito Santo. Se naquele lugar, naquele templo, a luz, a glória de Deus se manifestava naquele lugar, naquele templo, você agora é a luz. Você é o templo, e a glória de Deus, ela tem que se manifestar em você. Por isso que ele diz: olha, faça brilhar, você é a luz, faça brilhar a sua luz, não dentro de um prédio, não dentro de um edifício, de uma cidade, não dentro de um local, mas é lá fora. Ou seja, o verdadeiro adorador, se você entendeu realmente quem é Jesus Cristo, e você agora é esse adorador em espírito e em verdade, você é luz. Não existe um dia da semana. A adoração em você, ela tem que ser todos os dias da semana, em todos os lugares. Você olha vários textos, a Bíblia está dizendo isso: olha, em tudo que você fizer, faça para a honra e glória de Deus. Em tudo que você fizer, você está fazendo adorando o Senhor. Você acordou de manhã, você está escovando o dente, você está saindo de carro, você está lavando a garagem, você está adorando o Senhor. Você é templo, você é luz. Então, como que agora você pode olhar e dizer: esse mandamento não é para mim, esse mandamento não é para mim, esse mandamento não é para mim, esse era para Israel, não era para mim? Não, ele é para você. Ele vale muito mais para você. Se você entendeu realmente o sacrifício de Jesus, você entendeu o que ele fez na cruz. Ele morreu na cruz, ele pagou, ele se sacrificou por você, ele deu a sua vida por você. Ele viu que você estava indo para o inferno, ele olhou e falou assim: não, eu vou lá, eu vou pagar o preço. Ele desceu, ele abriu mão de toda a sua glória, ele desceu, ele veio a essa terra, ele morreu na cruz pagando um preço por você. Mas ele morreu pagando um preço para você, por você, para que você tenha vida eterna. E se você realmente entendeu o sacrifício dele, você vai buscar o entendimento, você vai buscar com um temor no seu coração. Aí você tem um temor no seu coração, você vai se submeter à ordem, às ordens, aos mandamentos.
Então vamos recapitular. Você tem a lei do Senhor que deu para Moisés, que fundou o judaísmo. E essa lei cerimonial apontava para Jesus. Jesus Cristo cumpriu essa lei. Ele veio e ele deixou uma nova lei. Só que qual que é a diferença da lei de Jesus para a lei de Moisés? A lei de Moisés existia o castigo. Se você procurasse, enquanto você estiver seguindo, tem várias ordens do Senhor, eu estarei com você, mas se você abandonar, na lei de Moisés existia o castigo. Você tem que fazer, senão você vai ter o castigo. Na lei de Jesus, ela não é a lei de Jesus, ela não tem um castigo. Ela é o mandamento de Jesus. A diferença é que a de Jesus, ela é o mandamento de Jesus. Ela não é lei, ela não tem castigo. Não existe o castigo. Foi isso que Paulo disse quando ele escreveu para Gálatas. Ele disse: foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Você não é obrigado a colocar em prática. Você não é obrigado a seguir. Você é livre. É isso que você quer? Você é livre para buscar. E essa é a questão. Quem é Jesus para você? Você entendeu quem é Jesus Cristo? Você entendeu o sacrifício dele? Se você entendeu quem é o sacrifício de Jesus, você vai buscar os mandamentos dele. Você vai, com todo o temor no seu coração, você vai se submeter às ordens dele. Por quê? Porque ele é o seu Salvador, ele é o seu Rei. Se Jesus é o seu Salvador, se Jesus é o seu Rei, e você entendeu que ele morreu por você, você vai buscar as ordens dele. Você vai se submeter às ordens dele, aos mandamentos dele, e você vai viver como ele quer que você viva. Foi o que Paulo falou assim: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E aqui é uma questão bastante interessante, porque eu vejo bastante pessoas que, em vez de buscar os mandamentos de Deus, em vez de buscar os mandamentos de Jesus, em vez de viver esse padrão de santidade 24 horas por dia, todos os dias da semana, em vez de buscar viver esse padrão de santidade, perdoando, amando ao Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, o teu próximo como a ti mesmo, em vez de seguir os mandamentos de Jesus, estão indo no mundo buscar as coisas do mundo. Não, isso aqui para mim não, isso aqui não, isso aqui não é para gente, isso aqui não é para gente. E o que é para você? É as coisas do mundo? Então vamos, o que está na moda no mundo agora? Aí vão para o mundo buscar o que está na moda. Ah, está no mundo agora fazer isso, a moda agora é essa. Então vamos fazer isso também. Quem é Jesus para você? Você entendeu o sacrifício de Jesus? Quem é Jesus Cristo para você? Jesus é apenas um personagem da história? Jesus é apenas um profeta que veio e viveu e está no seu registro da história? Jesus é apenas um personagem loiro dos olhos azuis que Hollywood resolveu fazer filme e que passa todo final de ano e toda Páscoa? Ou Jesus é o seu Salvador? Jesus é o seu Rei? Se você entendeu a mensagem de Jesus, o sacrifício de Jesus, que Jesus morreu por você, e a mensagem dele é: eu vim para que vocês tenham vida, eu vim para dizer para vocês, vocês um dia vão morrer, e quando vocês morrerem, vocês estão indo para o inferno, mas eu vim dizer para vocês que existe o céu, um lugar onde eu vou preparar, e eu vou voltar para buscar vocês. Lá não haverá choro, lá não haverá pecado, lá não haverá presença de pecado, lá não haverá dor, lá não haverá cansaço, lá não haverá problema, lá vai ser uma maravilha, lá você vai viver em ruas de ouro. Eu morri, Jesus Cristo falando: eu vou morrer, eu morri pagando um preço por você. Aquele que crê, se você crê, aquele que crê tem a vida eterna. Você crê que ele morreu no seu lugar? Você crê que ele foi para o céu? Ele está construindo esse lugar para você. Você crê que ele vai voltar para te buscar? Se você crê que você vai buscar e vai morar nesse lugar, por que você não vive esse padrão de santidade que nós vamos viver lá? O que Jesus está pedindo para você é simplesmente para você aprender a viver aqui esse padrão de santidade que ele está pedindo para você buscar viver 24 horas por dia. É o que nós vamos viver lá. Eu tinha uma colega aqui em Jacareí que ela queria porque queria ir morar nos Estados Unidos.
E ela, para morar nos Estados Unidos, ela aprendeu a falar inglês, ela aprendeu as leis do estado que ela ia, ela aprendeu a cultura do povo, ela aprendeu os costumes, as tradições, a história, ela aprendeu, basicamente, eu não vou falar tudo, mas ela procurou aprender tudo o que ela é possível, para quando ela chegasse lá, ela não se sentisse deslocada, para poder viver lá, para poder chegar lá. E ela viveu uma vida de igual para igual com as pessoas que estavam lá. O que Jesus Cristo está pedindo para você, ser um adorador em espírito e em verdade, e viver esse padrão de santidade 24 horas por dia, é o que você vai viver lá. Agora, se você entendeu essa mensagem, e se você entendeu que realmente você quer ir para lá, você tem que procurar viver, aprender a viver como nós vamos viver lá. Lá não haverá pecado. E por que você não vive e você não continua insistindo em viver em pecado? Por que você não procura essa vida de santidade? Você quer ir morar lá? Se você quer ir morar lá, a primeira coisa que você tem que fazer é abandonar a vida de pecado e procurar viver essa vida de santidade 24 horas por dia. O que Jesus Cristo disse para a mulher samaritana? Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade 24 horas por dia, 7 dias a semana, 24 horas por dia. E são nesses que o Pai procura. Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus para você? Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se Jesus Cristo é o seu Rei, se Jesus Cristo é o Salvador, se Jesus Cristo é o seu Salvador, e se você entendeu que Jesus Cristo é o seu Rei, então o medo, o respeito, a devoção, a submissão, a subordinação, o temor do Senhor vai te fazer e vai te levar a buscar os mandamentos e ensinamentos dele, e vai te levar a viver uma vida de acordo com o que ele quer, ele pediu, ele planejou para você. Talvez seja a hora de você repensar seu cristianismo. Talvez seja a hora de você abandonar velhas práticas que você tem tido. Talvez seja a hora de você olhar para os mandamentos da Bíblia e querer colocar em prática, aprender, viver mais esses mandamentos no seu dia a dia. Quem é Jesus para você? Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse privilégio. Muito obrigado porque um dia o Senhor morreu na cruz do Calvário, pagando um preço por nós, pecadores. Muito obrigado porque através da sua morte, do seu sacrifício, nós podemos dizer hoje e temos a certeza que somos filhos teus e temos a certeza de que um dia iremos morar contigo nos céus. Eu quero pedir, Pai, nesse momento que se tem algum dos meus irmãos, alguma pessoa aqui que ainda não creu a Ti, que ainda não entregou a vida a Ti. Pai, toque no coração dessa pessoa para que ela realmente possa entender o Teu sacrifício. Que o Teu Espírito Santo trabalhe no coração dessa pessoa para que ela possa realmente entender a graça e a vida que há em Ti, a salvação que há em Ti. Pai, nos dê sabedoria para que realmente possamos compreender cada vez mais a Tua palavra, os Teus mandamentos, os Teus ensinos. E que realmente nós possamos, com todo temor no nosso coração, com medo, com respeito, com a devoção, com a submissão e principalmente a subordinação a Ti, nós possamos viver a vida de acordo com o que o Senhor quer para nós. Não vivendo em busca de princípios e conceitos e riquezas ou coisas que esse mundo oferece,
mas que nós possamos viver uma vida de acordo com o que o Senhor quer para nós. Nos capacite, ó Pai, para que cada dia mais nós possamos fazer morrer a nossa natureza humana e que nós possamos a cada dia mais ser mais parecidos contigo. É no nome do Seu Filho que eu te peço e agradeço.